Hoje, iremos abordar um tema de extrema relevância que impacta a vida de todos os brasileiros, o sistema eleitoral. Discutiremos como é a importância da Lei Ficha Limpa nas candidaturas. E, para conseguirmos abordar esse tema com mais profundidade, temos a honra de chamar o promotor de justiça, mestre em Direito, professor de Processo Penal e Eleitoral, Felipe Segura. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Acho que é importante esse tipo de iniciativa, né? A gente tem que conversar um pouquinho mais sobre as alterações na lei eleitoral para que todo mundo fique sabendo o que está acontecendo com o nosso direito, enfim, o que está acontecendo principalmente aqui nas eleições regionais de Cascavel e do Paraná. Então eu estou à disposição aqui de vocês, agradeço o convite e estou à disposição para eventuais perguntas que vocês venham formular. Meu nome é Evandro, eu sou acadêmico do quarto período, também Direito FAG. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor doutor. O que seria a lei de ficha limpa? O senhor poderia explanar para nós, por favor? Então, novamente agradecendo o convite, a lei da ficha limpa ela é uma alteração legislativa que veio para modificar completamente, em alguns aspectos, a lei 64/90. Ela já vem de reclamos da Constituição de 88, no sentido de que em seu artigo 14, parágrafo 9, diz que a moralidade administrativa será considerada, sim, para as eleições e deverá ser objeto de uma lei complementar dentro do arcabouço brasileiro. Foram se passando muitos anos até que se chegasse, desde a Constituição de 88, até que se fosse instituída essa lei que alterou, incluindo hipóteses mais severas de ineligibilidade. Então foi todo um processo até que se desembocasse em 2010 na edição dessa lei. Uma lei muito importante para estabelecer vieses de moralidade e probidade administrativa dentro do sistema eleitoral brasileiro. Entendi. Muito obrigado pela explicação. Olá, eu sou o Anderson, também sou acadêmico do curso de Direito da FAG, do quarto período, e agradeço o senhor também por ter aceitado o nosso convite de participar sobre essa importante iniciativa, até do nosso grupo em si, dos professores, sobre essa lei da ficha limpa em si, né? Com a criação da lei da ficha limpa, quais foram assim, os principais desafios enfrentados para a sua aprovação? Então é importante a gente destacar esse ponto também, porque a criação e toda a sistematização da lei da ficha limpa foi todo um processo, não começou do nada. Alguns entendem que desde a campanha da Fraternidade de 1996, pela CNBB no Brasil, foi instituída uma campanha que estaria ali brigando pela uma moralidade eleitoral mais aguerrida. Então, alguns defendem que em 96 já se nasceu esse sentimento de atualização da Constituição Federal, porque a partir do momento que ela foi instituída em 88, já em 90 foi criada a lei das inelegibilidades, mas com algumas hipóteses muito restritas. Ela não estava trazendo para a população um sentimento de representação dentro da política. Então, a partir de 96, esse sentimento foi sendo fomentado dentro da população brasileira e, posteriormente, foi criado o movimento de contra-corrupção eleitoral, um movimento a favor da moralidade, e esse movimento foi amadurecendo no decorrer dos anos 2000, até que desembocou numa lei de iniciativa popular. Eles precisavam arrecadar pelo menos 1% do eleitorado brasileiro, que na época mais ou menos 130 milhões de pessoas, então 1.300.000 assinaturas dividido com 0,3% em cada estado, pelo menos, para que fosse válida essa iniciativa. Então foi uma corrida contra o tempo, foi uma busca incessante, a mídia sendo bombardeada o tempo todo por conta desse anseio da população, até que em 2010 essa lei pôde ser implementada, mas depois de muita discussão, de muito debate entre a sociedade civil e aqueles antigos caciques, aquelas representações políticas muito antigas que eram refratárias a esse tipo de iniciativa, muito porque tornavam mais difícil o exercício do mandato político. Até então, por mais que a pessoa tentasse inúmeros processos criminais contra si, ou até processos cíveis de improbidade administrativa, se não houvesse o trânsito em julgado, não era possível barrar essa pessoa numa eventual candidatura. E a gente sabe que pessoas que são munidas de valores econômicos mais expressivos e têm uma influência um pouco maior, conseguem postergar esse trânsito em julgado por um período um pouco maior. Então, assim, em que pese uma pessoa que tivesse 30 anos na política com 500 processos, não tinha um trânsito em julgado. Então, a população se sentiu muito dissociada
essa realidade e não se sentia mais representado. Então tinha que ter alguma solução alternativa para que essas pessoas, mesmo respondendo a processos, ainda sem trânsito julgado, pudessem ter a sua candidatura vedada. Então todo esse amadurecimento, criação, amadurecimento, até efetivação, foi todo um processo até que se desembocasse na criação da Lei Complementar 135 de 2010, que é apenas uma atualização da Lei 64/90, que é a Lei das Inelegibilidades. Ok, doutor. Doutor, eu gostaria também, já aproveitando o engancho do Anderson ali, pedir também como que a Justiça Eleitoral ela verifica e aplica a lei da ficha limpa. Então, é muito boa a sua pergunta, assim, uma pergunta que pessoalmente eu já enfrentei esse desafio, é uma situação que começou muito artesanal, ainda é artesanal hoje em dia, mas foi uma lei que foi criada em 2010 e que trouxe desafios para a Justiça Eleitoral que não estava preparada para isso. Como que você vai fiscalizar? Como que você vai retirar essas informações para saber quem que está inelegível ou não? Porque as hipóteses são muitas, você pode encontrar inelegibilidades por processos criminais com condenação colegiada, que ainda não transitaram em julgado, você pode por rejeição de contas em tribunais de contas, podem por renúncia a cargos eleitorais, indignidade em oficialato, inúmeros são as hipóteses em que você pode ser enquadrado na lei da ficha limpa e ser barrada a sua candidatura. Mas como que o Justiça Eleitoral, como que o Ministério Público, como que os partidos, como que a sociedade civil iria fiscalizar esse tipo de inelegibilidade? Como que você vai ter acesso a esses sistemas? Hoje a gente vê uma sociedade um pouco mais informatizada, mas em 2012, como é que você conseguia esses dados? Era muito difícil, ainda hoje é difícil. Eu trabalhei como assessor do Ministério Público na época, em 2012, naquela eleição, ativamente na minha cidade, São José dos Campos, em São Paulo. E assim, era artesanal. Você recebia listas dos órgãos, você tinha que ficar olhando um por um. E a hora que você encontrar, achei. A hora que você ia ver, não era uma hipótese, não era um crime que estava dentro daquele elenco, porque vocês vão ver que é um rol taxativo. Não são todos os crimes decisão colegiada que podem levar à inelegibilidade. São alguns crimes. Às vezes você vê improbidade administrativa. Não são todas improbidades, apenas por ato doloso que importe em prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito. Violação a princípio está afastada. Então você tinha que olhar não só as listas que eram recebidas de forma manual, poucas eram digitais, e verificar cada uma dessas listas com prazo. Qual que é o prazo? Registro da candidatura. Como é uma inelegibilidade prevista em lei infraconstitucional, que é a lei complementar, você tem um prazo para alegar isso daí. Se você não alegar até o registro da candidatura, seja o Ministério Público, seja o próprio juiz, tem poder de polícia, seja a população, você não pode mais alegar. Está preclusa a sua oportunidade. Se fosse uma inelegibilidade que estivesse prevista na Constituição Federal, aí sim, essa inelegibilidade pode ser alegada a qualquer tempo. Mas como estava previsto em lei complementar, e isso é prevista na própria Constituição, você só pode até o registro de candidatura. Então era uma correria dentro do Ministério Público, dentro dos partidos políticos, dentro da sociedade civil, para até o dia do registro de candidatura, 5 de agosto, você ter todas as informações. O que é muito difícil. Então, sempre foi um desafio a Justiça Eleitoral verificar esse tipo de situação. Então, demanda informatização, demanda uma integração entre os órgãos para você conseguir certidões junto aos tribunais de contas, para que seja possibilitada a utilização da ação de impugnação de registro de candidatura, que é o instrumento que o Ministério Público tem para impugnar essa candidatura com base em alguma vedação da lei das inelegibilidades. Então, é mais ou menos dessa forma. Começou muito artesanal em 2012, hoje em dia a gente já tem um pouco mais de informatização para você buscar esses dados e questionar o candidato por que ele não está abraçado, não está acobertado por essa situação, mas dessa forma que a Justiça Eleitoral tem se rearranjar durante esses anos até chegar numa proximidade da perfeição. Você conseguir alegar, saber tudo que um determinado candidato tenha contra ele na época do registro de candidatura. No momento, a gente ainda conta muito com a fiscalização da própria população, que qualquer eleitor pode denunciar isso aí, e os próprios partidos políticos. Porque o próprio Ministério Público, às vezes, não tem capacidade de você conseguir todos os dados em detrimento de uma pessoa para entrar com a ação de impugnação de registro de candidatura. Ok, então, doutor, assim, quais são os principais critérios que tornam um candidato inelegível de acordo com a lei da ficha limpa? Então, eu acabei adiantando bastante coisa aqui. Uhum. Eu acabei adiantando. E eu vou continuar falando, vou trazer mais umas hipóteses, mas eu adiantei bastante coisa aqui. Uhum. A gente acabou emendando uma pergunta na outra, mas basicamente isso. Essa lei, ela veio principalmente, o anseio dela principal, os reclamos da população eram principalmente relacionados a crimes em que o candidato estava eventualmente sendo investigado e ele não conseguiria, e ele, da mesma forma, estava apto a ser eleito. Então, o principal anseio era que viesse uma lei que vedasse candidatos respondessem em números
inúmeros processos, já com condenações em primeiro e segundo grau, que pudessem ter a sua candidatura vedada. Então isso foi a situação. Sempre se olha a lei da ficha limpa, é a primeira coisa que se pega e que se bate o olho. E inicialmente, por isso que é sempre bom essa discussão dentro do Congresso Nacional. Há um certo azeitamento ali dentro, as pessoas acabam discutindo, não indo nem tanto para o céu nem tanto para o inferno. Inicialmente a proposta era que qualquer condenação em primeiro grau, mesmo sem trânsito em julgado, já trouxesse uma vedação para a candidatura desse postulante. Discussões entre os parlamentares e a população, se chegou a um meio termo no sentido de não aguardar o trânsito em julgado, mesmo porque a inelegibilidade não é pena, você não busca pena, você não está violando a presunção de inocência, mas também não que fosse numa primeira condenação que pode ser, pelo menos de matéria fática, pode ser revista em segundo grau. Então se chegou a um meio termo que seria uma decisão colegiada de mais de um juiz, pelo menos 3 desembargadores em segundo grau, e com essa decisão de segundo grau, confirmando ou reformando a de primeiro grau, você poderia, em algum crime dentro do rol taxativo que está dentro da lei ficha limpa, você poderia vedar a elegibilidade do candidato. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, com o presidente Lula nas eleições de 2018. Ele não tinha uma sentença transitada de julgada criminal contra ele, mas ele tinha um acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região com os desembargadores considerando ele culpado pela prática dos crimes. Possivelmente foi confirmado pelo STJ, mas já bastaria aquela condenação no TRF4. Então existem alguns crimes lá de homicídio, tortura, corrupção, tem um rol lá, se não me engano, de 10 hipóteses, com mais de um crime dentro dessas hipóteses, e que são vedadas, que é vedada a candidatura desse postulante, caso ele tenha uma decisão colegiada contra ele. Mas não só isso, esse é a principal das questões ali que são trazidas, mas nós temos ali por pedido de perda de mandato, às vezes um candidato, um deputado federal, ele perde mandato dentro do sistema dentro da comissão de ética do próprio Senado ou da Câmara dos Deputados, a própria rejeição de contas de um candidato, a própria condenação por improbidade administrativa, em ações que importem prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito, desde que seja um ato doloso. Temos que mais? Temos também sentenças eleitorais que deixem claro que houve abuso do poder político ou econômico. Temos indignidade do oficialato, militares de altas patentes que foram excluídos do serviço por conta de indignidade. Enfim, há inúmeras hipóteses que são trazidas ali pela lei da ficha limpa, tentando trazer um pouco mais de moralidade, de probidade, para garantir a legitimidade e a normalidade das eleições. E depois por exemplo, que foi criada a ficha limpa ali, sim, com a implementação dela, aconteceu alguma resistência dos políticos em cumpri-la? Na verdade, desde o começo, desde as primeiras ideias ali, desde da Constituição de 88, após a CNBB em 96 lançar a campanha da fraternidade com esse tema, o próprio movimento anticorrupção, sempre houve uma resistência. Os políticos ali das oligarquias eram refratários a essa ideia, esse endurecimento das hipóteses de inelegibilidade. Tanto é que depois de pelo menos 10 anos de movimento é que se foi possível apresentar essa proposta em 2010. Não foi aprovada a tempo para que a eleição de 2010 ocorresse, mesmo porque toda regra que muda, toda lei que muda a regra das eleições, ela precisa de um ano, ela obedece ao princípio da anualidade. Se essa regra está mudando a forma como é conduzida uma eleição, ela precisa de um ano para que seja de intervalo entre a sua promulgação e a sua efetividade, o seu exercício, né? E esse tramitar dessa lei foi postergado até que ela foi aprovada apenas em 4 de junho de 2010. Então, houve discussões na época, ficou empatado no Supremo Tribunal Federal, mas decidiu-se ao fim que em 2010 ela não poderia ser aplicada porque ela não obedeceu o princípio da anualidade. Muitos políticos também, eles confundiram a presunção de inocência com inelegibilidade, eles alegavam assim, como que vocês estão querendo retirar a nossa elegibilidade com uma decisão colegiada? Não tem trânsito em julgado, eu não sou considerado culpado, por que eu já não posso concorrer? Por que a presunção de inocência está sendo colocada na lata de lixo dessa forma? E o argumento que foi levado ao Supremo Tribunal Federal e foi o vencedor foi no sentido de que não se trata de presunção de inocência, o que está se falando ali de uma inelegibilidade, é uma situação em que você está moralizando as eleições brasileiras, mas ninguém está considerando culpado o postulante. Não se confunde uma hipótese de inelegibilidade com a presunção de inocência e de não culpabilidade que todos nós temos quando cometemos crimes. Então, sem um trânsito julgado, a gente não pode atestar que uma pessoa é efetivamente culpada, mas pode sim restringir alguns direitos políticos.
Então, esse tipo de argumento foi utilizado, sim, pelos políticos na época, né? Foram refratários a esse tipo de situação, eles invocaram esses argumentos, invocaram o princípio da anualidade, que não poderia ser utilizado. Como eu disse, a proposta inicial é para que a condenação já em primeiro grau já fosse possível incidir a inelegibilidade. Eles conseguiram, de alguma forma, brigar para que isso apenas após a decisão colegiada em segundo grau. Fora os arranjos eleitorais que eram feitos ali, os caciques eleitorais que até hoje ditam as normas do nosso país, desde aquela época já estavam tentando impedir que esse regramento fosse recrudescido. Como não havia ainda a ficha limpa, apesar do mensalão ainda estar muito cru na cabeça de todo mundo, não houve uma resistência maior. Eu acredito que hoje, se fosse proposta uma nova ficha limpa com um aumento de hipóteses de inelegibilidade, eu acho que não passaria. Não passaria porque os políticos, principalmente aqueles mais tradicionais, eles estão refratários, eles estão, sabe, gato escaldado tem medo de água fria. Eles perceberam que fizeram muitas concessões pré-ficha limpa que não se voltaram contra eles, que não foram benéficas, e agora eles têm receio de abrirem tanto o leque assim, por mais que, no sentido de ouvir, a população seria um pouco pernicioso na visão deles abrir um leque tão grande que uma máquina que pode se voltar contra eles no futuro. Então a resistência ocorreu desde os anos 90, se perpetuando em 2010, e vou te dizer mais longe, hoje em 2024 nós temos resistências de maior recrudescimento dessa lei. Certo, que no caso, assim, doutor, que nem na sua opinião, a gente vê assim, quais são as melhorias que o senhor estava falando já, a evolução na legislação eleitoral, de uma forma assim que, especialmente nesta lei, que podia garantir assim, uma política mais justa e transparente para com o eleitor, só que de acordo com o senhor estava comentando já anteriormente, né? Sim. Então, eu não sei a que ponto que chega que tem que melhorar, né? Que tem que ser mais transparente para que o eleitor consiga entender a forma de ser efetivo em si. É um grande desafio dessa lei e uma forma de implementar essa lei. São as atitudes educativas, você trazer essa lei para mais próximo da população. Porque a gente conversando entre universitários, pessoas mais esclarecidas, você consegue mais ou menos entender o que acontece ali, e não de uma forma muito clara. Agora, como você vai explicar para a população que às vezes não tem instrução suficiente como é que funciona a lei ficha limpa? Então falta um pouco mais, falta uma ponte entre a população menos esclarecida e o escopo dessa lei para que torne ela um pouco mais efetiva. Mas o principal dessa lei, que me parece que isso, por mais que a classe política tente se desviar dessas ferramentas, o mais importante que essa lei trouxe foi a dissuasão preventiva. O que é dissuasão preventiva? Você incute na cabeça das futuras pessoas que estão pleiteando esses mandatos que vai haver consequências se a pessoa não se cuidar com a sua conduta no dia a dia, com a sua probidade, com os seus processos que tem seu desfavor, como que a pessoa vai agir no trato da coisa pública. Então, essa dissuasão preventiva, aquela questão do panótipo de Bentham, que tem sempre alguém vigiando, é muito clara nesse caso. Os políticos, eles começaram, por mais que não gostem dessa lei, começaram a se cuidar um pouco mais, visto que até mesmo uma condenação, não estamos aqui falando de lei de ficha limpa, mas toda sentença criminal transitada julgada, ela acaba suspendendo os direitos políticos. Então, supondo um crime previsto na Lei Maria da Penha, uma ameaça, uma lesão contra a sua própria esposa em algum momento, qualquer político tiver isso com trânsito julgado, ele vai poder perder, ele vai poder ser impedido de concorrer naquela eleição. Então, às vezes, o político estava acostumado a tratar de uma forma perniciosa a sua própria família, ele vai pensar duas vezes antes de levantar a mão, porque ele sabe que não porque ele está preocupado com a mulher dele, ele está preocupado com a eleição, que ele vai poder perder lá na frente, entendeu? Então, assim, são vários atos que foram englobados dentro da lei da ficha limpa, que tratam como dissuasão preventiva. Se suas contas, a conta do prefeito, as contas do prefeito que foram julgadas não prestadas ou de alguma forma irregulares pelo Tribunal de Contas, ele vai ficar impedido de concorrer em outras eleições. Então, essa dissuasão preventiva, essa forma de trazer o político para mais próximo da sua responsabilidade, é a principal alteração, é o principal resultado da lei da ficha limpa. Não é exatamente aqueles requisitos de você encontrar, achei aqui onde que esse candidato não vai poder concorrer. É mais esse efeito psicológico que você tem entre todos os candidatos. Então, sempre há formas de melhorar isso daí, o próprio cruzamento de dados mais eficiente entre as entidades, a gente achar uma forma de evitar, a gente estava conversando antes da gravação, um dos subterfúgios utilizados é a substituição. A partir do momento que ele está inelegível, ele coloca a esposa, coloca o filho, que tem o mesmo sobrenome, citando alguns aqui, o Bolsonaro, o Garotinho, ou, enfim, Suplicy, enfim, você coloca um outro filho, um parente que vai te fazer as vezes ali e vai captar toda aquela clientela, todo aquele eleitorado, mesmo que você esteja inelegível. Então a gente tem que achar uma outra hipótese de tentar barrar
esse golpe, esse truque, né, que é feito, né? Então a clareza também que foi trazida, tem que trazer uma educação um pouco maior, trazer campanhas educativas de o que é a lei da ficha limpa para as crianças, para os adolescentes. E eu defendo até que mais crimes têm que ser incluídos naquele rol de impedimentos. Então, assim, são várias inovações que podem ser foram várias inovações trazidas, várias podem ser aperfeiçoadas, mas o principal, como cidadão, estou extremamente satisfeito, a dissuasão preventiva. E isso aí mudou a cara do Brasil de 2010 para cá. Resolveu? Não resolveu e não vai resolver, nada vai resolver. A gente pode melhorar e esse é mais um mecanismo, uma ferramenta que a gente tem para isso. Bom, agora, de forma bem breve, eu vou falar para vocês como vocês conseguem consultar as informações dos candidatos eleitos. Basta vocês acessarem o sistema Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais. Nele, possibilita que você consulte por regiões, estados e municípios os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Assim, você consegue ter informações detalhadas sobre o partido, as suas propostas e suas informações pessoais. Assim finalizamos mais um episódio do nosso podcast Vida. Hoje tivemos uma conversa importante aqui, enriquecida aí sobre a lei da ficha limpa e o seu impacto aí no sistema eleitoral brasileiro. Então, com a participação especial do Dr. Felipe Segura, tivemos a oportunidade, né, de entender melhor a lei da ficha limpa, contribuir um pouco com a política mais justa e transparente, O que mais? Além de conhecer os desafios enfrentados tanto em sua aprovação quanto na sua aplicação. Só que a gente pode entender que, claro, com essa forma de persuasão, tem muitas pessoas que não sabem disso. Então, o que acontece? A pessoa vai sair candidato, mas como que é o seu histórico como pessoa em si? Então, isso acaba, assim, impactando muito na vida das pessoas como um todo. Então, como você é eleitor, você pode escolher, você vai verificar esse tipo de situação. É uma coisa que a gente não verifica. De agora a gente começa, que nem nos casos que a gente citou, onde eu moro em si. Aconteceu alguma situação de prefeito, de vice, coisas que eu garanto que a população não sabe disso. E hoje eles voltam com essa intenção, não, vamos ver o que vai acontecer, mas não com o fato de entender sobre a lei, porque as pessoas elas não compreendem até que forma que assim o impacto que vai causar na vida delas em si. Mas eu vou votar no fulano, no ciclano, mas sem saber o que é que ele fez no passado, o que é que aconteceu. E dessa forma que a gente está entendendo agora, isso se torna muito mais fácil para compreender para a pessoa que não tem esse entendimento sobre a lei da ficha limpa. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Esse tipo de informação, esse tipo de programa, esse tipo de iniciativa é importante para informar as pessoas, para trazer um pouco mais de informação, um pouco mais de clareza nas regras eleitorais para a população que vai exercer seu direito de voto agora, nesse próximo domingo. Agradecemos a todos aí pela companhia e que o conteúdo que foi tratado aqui, ele seja esclarecedor aí a todos.